Oi, pessoal. Para entender tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, que a gente vê todos os dias, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, as categorias políticas usuais não são suficientes. A gente precisa de um enfoque que coloque em pauta o verdadeiro espaço da disputa política, da disputa pelo poder, que é, no fundo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, e entender, a partir disso, as novas estruturas de poder no Brasil e no mundo. Essa é a proposta da Academia Folha Política, onde eu ofereço o meu curso de Logopolítica e onde você encontra também toda uma série de outros materiais, como a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas, algumas que já estão lá e outras que estão por vir. Por isso, nesses dias agora, eu queria te convidar para se inscrever, se tornar membro desse projeto, que é um projeto de construção de um conhecimento sobre a realidade do poder, como entender, como resistir a um poder avassalador que está tentando dominar a nossa própria maneira de viver e maneira de pensar. Então, você pode aproveitar agora, nesses dias de carnaval, a promoção da Academia Folha Política. Nessa promoção, você, com R$ 336, adquire a anuidade completa da Academia Folha Política, com todo esse conteúdo que eu mencionei, o curso de Logopolítica, Agenda 2030 e vários outros materiais, inclusive materiais que vão ser introduzidos ao longo desse ano. Tá? Então, para entrar nesse projeto com essas condições especiais, R$ 336 por ano, para ser membro dessa academia, basta clicar aqui na descrição, no link, e entrar nessa aventura de conhecimento e de transformação. Tá bom? Um abraço. E eu sei que aqui não é tanto esse o objetivo, mas eu fico impressionado como os presidentes do Senado e da Câmara estão calados. Porque isto é um tal escândalo internacional que eles não poderiam ficar calados, enquanto ficam papagaiando absurdos sobre um golpe que não houve. Perfeito, senhor Sepúlveda. Ministro Ernesto, o senhor quer complementar com alguma informação esse ponto? Sim, Paulo. À medida que o senhor Sepúlveda falava, que você falava, também me ocorreu tantas coisas aqui para a gente comentar. Mas, bom, primeiro essa correlação entre política interna e política externa, né? Um aspecto dessa correlação é o seguinte: você veja que, no caso de Israel, o Brasil e alguns que defendem o Hamas, né, estão dizendo, olha, Brasil é ruim a gente usar o Brasil nesse sentido, né? Lula, né? Brasil de Lula. E outros que defendem o Hamas, porque Israel tem que respeitar o direito internacional e tal, com todos os problemas aí que mencionaram, no fato de que o Hamas se beneficia de não ser um exército organizado, né? Portanto, se apresentar como civis, na verdade, são assassinos. Enfim. Então, também, Israel tem que respeitar o direito internacional. E não que esteja desrespeitando, mas é essa a parte da alegação. Agora, a Rússia respeitou o direito internacional quando invadiu a Ucrânia? Não, né? Mas ninguém lembra disso, né? Nesses círculos aí que estão criticando. Portanto, você tem o seguinte: a lei, né, no caso do direito internacional, vale para uns e não vale para outros. Ora, isso é exatamente o problema que nós temos no Brasil hoje, né? A lei vale para uns, não vale para outros, persegue uns e absolve outros, né? Persegue patriotas e liberta traficantes e corruptos, né? Então, as coisas não são por acaso, né? A personalidade é a mesma em casa e fora de casa, né? Então, em casa, o Brasil está se tornando, né, um país sem Estado de Direito e também está colaborando para que o mundo seja essa ausência do Estado de Direito, onde o direito só vale para os seus amigos, né? Tem uma questão também, um par de questões, aliás, recentes, que a gente ainda não mencionou aqui, mas que fazem parte desse contexto todo. Bom, a entrada do Brasil junto com a África do Sul, justamente no Tribunal da Haia, declarando Israel genocida, né?
o que já, de certa forma, preparou o terreno aí para essas declarações do Lula, que também tem a ver com, né, uma política interna de você, né, buscar a justiça, o que resta da justiça, né, o judiciário, melhor dizendo. Judiciário e justiça são coisas diferentes no Brasil, né? Mas você buscar o judiciário para fazer valer os seus interesses políticos, né? O Tribunal da Haia não aceitou o caso, né? Mas isso acho que faz parte dessa estratégia. E aquele embate, digamos, entre Flávio Dino e o Mossad, né? Quando Israel, o próprio Netanyahu disse, olha, nós ajudamos aí o Brasil a capturar os terroristas do Hezbollah em território brasileiro, ou que iriam cometer atos no território brasileiro, e o então ministro da Justiça brasileiro disse, não teve nada a ver com Israel não fez nada. É estranho, né? Ou seja, Israel já está vendo que, sim, existem, né, terroristas do Hezbollah querendo agir em território brasileiro, né, com uma atitude assim estranha do governo brasileiro em relação a isso. Então, assim, não é uma louca que deu no Lula, eu acho que existe toda uma programação, e essa programação eu acho que não é só brasileira, aí tem a ver com algo muito importante que o senhor Sepúlveda falou, que é um plano de destruição de toda a ordem internacional vigente por parte de terroristas, narcotraficantes, estados né, totalitários, e o Brasil está claramente sendo uma parte disso. Existe algum tipo de coordenação mundial entre as forças totalitárias, entre as forças do crime, e eu vejo realmente eles avançando seus peões no tabuleiro em todo o mundo. Eles estão avançando os peões. Então, esse gesto do Lula, eu acho que foi uma jogada nesse xadrez do mal aí que está sendo jogado contra o mundo livre, contra o Ocidente democrático, contra o mundo democrático. Vejam que o Lula disse isso num discurso diante dos chefes de Estado da União Africana, né? E, a meu ver, isso significa que ele, de repente, recebeu a incumbência aí, desse consórcio mundial de ajudar a arrastar a África para esse bloco totalitário, anti-Israel, antissemita, pró-crime, pró-terrorista, né? Infelizmente, existem alguns países africanos que têm uma certa tendência simpática a isso. Então, Lula talvez esteja querendo colocar o peso do Brasil, né, que o Brasil tem apesar dele, nesse sentido, né? Inclusive, dos comentários posteriores à fala de domingo, por parte de diplomatas brasileiros aí não identificados, assim, não, mas com isso o Brasil mostra que, se não me engano, eu vi isso, fonte do governo brasileiro, não sei se foram diplomatas, e disseram assim, não, com isso o Brasil mostra para países mais fracos, menores, que você pode falar as coisas contra Israel e tal. Então, foi um trabalho de arregimentação, foi um trabalho de mobilização, eu acho que de todo o continente africano, nesse sentido. Não foi por acaso que isso foi feito lá em Addis Abeba, né? De modo que há um jogo mundial, né? E por que Israel realmente é tão importante nisso, né? Aquilo que acho que eu falei, não há em Israel apenas a questão de um Estado que já é importante, né, de soberania. Existe a questão do princípio, né, da origem de Israel como corporificação de um princípio, de uma determinada ordem internacional. Então, quem quer destruir essa ordem precisa destruir Israel, para voltar à ordem da lei do mais forte, da lei do mais bárbaro, que é o que eles estão tentando instalar. E, se me permite só acrescentar uma coisa, as coisas vão vindo, mas a tradição, digamos, da diplomacia brasileira, a má tradição que se afirmou ao longo das décadas, foi realmente de ser contra Israel, ser antisionista, né? Não sei se vocês recordam, nos anos 70, o Brasil votou a favor de uma resolução da ONU que declarava o sionismo uma forma de racismo, né? Isso foi durante o governo Geisel, parece que foi uma iniciativa do Itamaraty, com então o chanceler Azeredo da Silveira, que era um chanceler, era governo militar, tá, mas era um chanceler extremamente anti-americano, e foi uma iniciativa do chanceler, e o presidente Geisel parece que ficou muito irritado, mas aí o Brasil já tinha votado, portanto, contra Israel. Ainda existe uma
uma espécie de uma convenção, assim, de que para você ser parte do mundo em desenvolvimento, né, do terceiro mundo, que é um conceito criado por Mao Tse Tung, assim, o prêmio que você tem, as luvas que você precisa para entrar no clube, parte delas é ser anti-Israel, né? Isso foi se consolidando, deixou se consolidar isso no Brasil desde os anos 50, passando 60, 70, né? 80, 90, 2000. Eu fiz esse esforço de mudar completamente isso. É difícil você mudar isso, né, ao longo do tempo. As pessoas diziam, não, isso são políticas de Estado. Não, são políticas erradas, não interessa. Um governo não pode mudar. Como que não pode mudar se são políticas erradas? Mas... Então, até acho que alguma notícia aí que o Paulo colocou, dizia assim, Celso Amorim do Itamaraty Paralelo disse tal coisa. Antes fosse um Itamaraty Paralelo, sabe? Mas acho que isso representa uma mentalidade predominante no Itamaraty. Tem muita gente que não pensa assim no Itamaraty, muito. Mas a mentalidade predominante é anti-Israel e de que o nosso lugar é com os totalitários. Eles não vão assumir que são os totalitários, mas nosso lugar é... Aí quando você vai ver, esse lugar é junto com os totalitários, isso desde os anos 50. Então, é muito revelador isso que está acontecendo. Existe, dentro do Itamaraty, uma doença, que é o antisionismo ligado ao antissemitismo. Existe isso, sim, né? Isso precisa ser erradicado. Não corresponde ao sentimento do povo brasileiro, mas... Esse vírus, ele se propagou dentro da Itamaraty, contaminou muita gente. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente, através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua
complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade